Olá, pessoal. Vamos falar sobre leitura facial. O que é leitura facial? Lei, né? A gente lê o rosto, na verdade, começa a formado de rosto, né? Ele não tem um formado muito bom. Então, praticamente você vê a pessoa mais evoluída, né? Como animal, ele tem um queixo mais para frente, né? A boca mais comer. O ser humano, ele encolheu. Então, a evolução faz com que a gente fica um pouquinho de lado. Mais três ângulos, né? Aqui é de Deus, né? Aqui é sociedade, aqui é você. Então, a gente fica mais de Deus, né? Inteligência nossa, e menos sociedade e a menos a gente. A gente fica no menor lugar. Agora, quando você vê as pessoas, o bicho aqui fica menor, aqui fica maior, né? O bicho vê mais particular, né? E pouco sociedade e pouco de pensamento sobre Deus. Então, quando você vê uma pessoa, um queixo muito grande, o que se lembra o quê? Lembra parece um bicho, né? Mas a maioria corruptos, ele tem essa parte muito grande, né? O queixo muito grande, assim, muito curtinho aqui, né? Parece triângulo para baixo. Triângulo para baixo é menos evoluído, né? A gente quer triângulo contrário, né? Desse jeito. É que a gente via, mais, pela simulação computador, que a gente vê é mais confortável pessoa assim, né? Bom, o que a gente vê no rosto? A gente vê a testa, sobrancelha, olhos, nariz, boca, orelha, né? Então, são desses capítulos. Primeiro, nas testas, a gente vê a pessoa se tem inteligência racional, né? A gente vê a inteligência racional dessa parte largura da testa e a altura de testa e largura a gente vê a inteligência emocional, né? Emocional, inteligência racional. A sobrancelha, como a panda, você não tem sobrancelha, cara. A sobrancelha a gente vê a formado, se é a pessoa mais brava, se é a pessoa mais artística, se a pessoa tem mais colagem, menos colagem, se a pessoa tem pavio curto, né? Se a pessoa valoriza a amizade. E os olhos, a gente olho é a janela de espírito, tá? A janela da alma. Então a gente vê se a pessoa, né, panda, você tem um olho grande, se o olho está muito próximo, se está muito longe, se a pessoa é romântica, se a pessoa gosta de família, se a pessoa tem a janela muito aberta, gosta de novidade, se é a pessoa mais tranquila, se a alma inquieta. A gente consegue ver isso. A gente vê a nariz é eco, né? É você, se a pessoa é altruísta, tem muito orgulho, se é muito egoísta, se é planejador, se ganha muito dinheiro, se é mão de vaga, a gente consegue ver essas personalidades. A polga também, se a gente vê se a pessoa é tímida, se a pessoa é bom de dicção, se a pessoa é muito social, se a pessoa tem, né, queixo militar, se é muito mandona, orelha, se a pessoa é muito rápida, se é muito tranquila, se gosta de ser famoso. Então tudo isso a gente consegue ver simplesmente um olhar, né? E quem acredita também a missão, né? Quem sabe o que é a minha missão? A sua missão é contrário de você. Se você fosse muito perfeccionista, a sua missão para evoluir mais flexibilidade, né? Se a pessoa é muito racional, muito sério, muito rígido, é desenvolver mais amor, não é? Então são essas. A sua missão é contrária de você. Então não é para a gente fazer essa leitura para julgar. A leitura facial é uma ciência de estatística, né? Eu vi muita gente, a gente começou a fazer desenvolvimento de estatística desse. Eu desenvolvi mais parte pelo rosto brasileiro, que é a mistura de tudo, né? Branco, índio, negro. Então é mais complexa, é mais completo. O rosto brasileiro é uma porção de mistura de mundo inteiro está no rosto brasileiro. Então é mais difícil de analisar, mas ela é interessante para vocês estudar. Não é para julgar, tá? A gente lê a personalidade, a maneira de você agir, de pensar, não é? Se você tem muito juízo, se é muito bom de comércio, se é a pessoa psicopata, também tá para ler. Mas não tá para ler se a pessoa, a panda, você é traiçoeira, você trai sua mulher, aí não dá para saber, porque traição é opção. Não dá para ver um cara assim, olha, esse é um cara traiçoeiro, ele trai a mulher, é sem vergonha. Não dá para julgar, tá, gente? É uma ciência de lei, é uma estatística, né? 90%
vão dar certo. Sempre tem algumas exceções, né? De personalidade, maneira de ser. E essa maneira de ser sempre é uma faca de dois gumes. Pode ser lado bom ou ruim, né? Por exemplo, uma pessoa criativa. Criativa normalmente são muito rebeldes também, né? Tanto o lado bom e o ruim. Então, não é para julgar, tá? Sempre tem um lado bom e o lado ruim. A gente está aqui para evoluir. A evolução para vir e que a gente cada vez fica mais redondo, né? Último ponto, para quem acredita na reencarnação, eu vejo o rosto um resumo de 3 últimas vidas, né? Que a pessoa evoluiu. Último 3 vidas, junto, que forma nesse rosto, né? A panda provavelmente é a última 3 vidas, é o urso, né? Você sempre foi o urso e aparece o urso, mas a gente pode ser uma pessoa, pode ser uma artística, última vida pode ser juiz, né? Pode ser uma pessoa profissionista. Junta os 3 está uma baita com contradições, conflitos pessoais, né? Por isso que a gente fica complicado, mas o importante é você entende o outro, né? Você não pode confiar em você. Mas o Panda que aumenta a autoconfiança. Você não pode confiar em você sem você conhecer, né? Sem conhecer você. Então, a primeira coisa que você aumenta a autoconfiança é que aumenta autoconhecimento. Você tem que conhecer. Não pode acreditar, confiar em ninguém sem conhecer. Então, conhecendo você, você consegue confiar em você. Então, aumenta a autoconfiança. Outro, basta um olhar, você consegue ver o mundo fica operado na sua frente. Tá bom?